Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Desejo que, ao chegar em você esse vídeo, você e a sua família se encontrem bem, estejam gozando e desfrutando dos cuidados e das bênçãos de Deus. É muito bom mais uma vez podermos nos encontrarmos e termos um momento de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero aqui de início fazer a leitura de um texto bíblico no livro de Salmos, de número 113. Salmos de número 113 vai nos dizer assim a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Aqui está o texto da palavra de Deus, onde o salmista vai nos exortar a louvarmos a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Amém? Que você possa ficar com essa palavra guardada no seu coração. Que no profundo da tua alma, teu espírito venha anelar por esse Deus. E que nós, a exemplo do que esse salmo diz, venhamos exaltar o Senhor, que está acima de todas as nações e que a sua glória está sobre os céus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer por mais essa oportunidade de podermos adentrar a tua presença, ó Deus, unidos em espírito com os nossos irmãos, para juntos tributarmos ao Senhor um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Deus, suplicamos que a presença do teu Espírito Santo ela seja real, ela seja notória na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Ó Deus, que cada hino entoado, a mensagem, a palavra ministrada, venha de encontro às nossas necessidades, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Bem, lembrando que você ainda pode estar a tempo aí de estar convidando seus amigos, familiares, para estarem também participando desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos nesse momento adorar a Deus junto com o nosso ministro irmão Robertson, ministro de louvor, com 2 hinos, amém? E logo após vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o pastor Davi, amém? Que será um canal de Deus, um canal de bênção para trazer uma palavra ao meu e ao teu encontro no nome de Jesus. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para ministrar o louvor e eu gostaria que você, junto com a sua família aí no seu lar, na sua casa, com seus familiares, adorasse o Senhor juntamente conosco. Jesus é o Rei da Glória. Esse é o hino que nós vamos louvar ao Senhor. Que Ele seja o centro da sua vida sempre, porque não existe outro Deus além do nosso. Não existe coisa melhor do que estar diante de Deus, estar na vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. E eu gostaria que você adorasse juntamente conosco. Esse hino é um hino bem conhecido. Então, vamos louvar ao Senhor? Jesus é o Rei da Glória. Aleluia. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não
ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Aleluia. Senhor Brasil. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma
uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta seus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Homens que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta seus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta seus olhos para Deus, justo juiz. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Pra cima, Brasil. Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aqui estamos neste momento, sabemos que é um momento de caos, um momento de crise, mas o mais importante é saber que Deus está conosco. Deus, ele se faz presente em todos os momentos e todas as circunstâncias de nossas vidas. Neste momento, você que me acompanha, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 13, dos versículos 17 a 22, e também do capítulo 14, do 10 ao 31. Deus tem uma palavra aos nossos corações, tenha plena certeza disso. Você que acompanha em sua casa, você pode ter a certeza que Deus, ele tem uma palavra ao seu coração. Ele quer falar conosco, ele quer falar contigo. Tenha plena certeza disso. Então aqui, vamos ler aqui os textos pelos quais eu já falei aos irmãos. Capítulo de número 13, versículo 17, nos diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José,
pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora o capítulo 14, do versículo 10 em diante. Assim nos diz: e chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Do 15 em diante, nos diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora o versículo 26 até o 31 nos diz: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam em pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seus servos. Amém, amados? Bom, aqui é um texto bastante conhecido. Aqui nos trata de uma história bastante conhecida e relevante para nós, porque nós sabemos muito bem que Deus é o Deus que age em qualquer circunstância. Para nosso Deus não existe algo difícil, não existe algo que possa deter o seu poder. Agindo o Senhor, quem impedirá? Já dizia o grande profeta Isaías, o profeta messiânico. Então, amados, para Deus agir não importa qual seja a circunstância, qual seja o momento pela qual a humanidade, a sociedade, enfim, qualquer um tem passado. E nós sabemos o momento em que temos vivido na nossa sociedade, na nossa humanidade, no Brasil, no mundo, enfim. Mas o nosso Deus, ele continua agindo, ele continua operando. O nosso Deus, ele continua agindo de várias formas, de várias maneiras. Basta nós atentarmos à sua voz, basta nós ficarmos atentos a tudo aquilo que Deus ele tem falado aos nossos corações, basta nós acreditarmos na sua palavra. A sua palavra ela não muda, a sua palavra continua a mesma. O nosso Deus ele continua agindo, assim como ele agiu nos dias de Moisés, ele continua agindo nos nossos dias. Havia uma promessa, havia algo que Deus havia determinado para o seu povo. Apesar do seu povo estar agora num momento dificultoso, num momento de aflição, no momento pelo qual o Faraó e o seu exército estava pronto a exterminar
ao povo Israel, porque o povo Israel estava só multiplicando. Se você ler todo esse contexto, os textos anteriores, você vai ver em tudo Deus agindo, em tudo Deus operando, desde o momento em que Deus ele preserva a vida de Moisés, quando ele vai às águas, quando o bebê ele vai às águas, e o nome Moisés significa tirado das águas. Então, amados, desde daqueles primeiros momentos, nós vemos a mão de Deus, o agir do Senhor sobre o seu povo. E Deus já havia tido uma promessa de resgate, de liberdade, de libertação com o seu povo. E Faraó então se enfurece. Faraó começa então a fazer algo tremendo no sentido ruim contra o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo escolhido de Deus, era a menina dos olhos do Senhor, era o povo de Deus escolhido pelo Senhor. Então, Faraó, ele determina que todos os primogênitos, eles fossem mortos, e ele queria exterminar a raça deste povo, esse povo de Israel, porque ele sabia que este povo realmente havia algo diferente nele. Ele via que esse povo estava só se multiplicando, por isso ele queria exterminá-los, ele queria acabar com o povo de Israel. Mas Deus ele sempre estava ali, abençoando, fortalecendo, guiando o seu povo, guiando e fortalecendo o seu povo, levantando Moisés como um grande libertador naquela época, um grande homem de Deus, um grande homem que estava pronto a seguir somente a vontade de Deus, ser dirigido e guiado por Deus. E mediante isso, amados, eu quero trazer um tema muito propício para os nossos dias. Eu quero trazer um tema que pode tocar no seu coração nesta noite, um tema que pode fazer com que você reflita sobre isso, sobre esse tema. E o tema que eu vos trago aqui nesta noite é o seguinte: encurralados, porém não derrotados. Encurralados, porém não derrotados. Em primeiro lugar, porque somos guiados por Deus. Veja os versículos 17 a 22 do capítulo 13, quando nos diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o seu povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subindo os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Amados, o que eu quero dizer com isso? Porque somos guiados por Deus. Eles podiam ir muito bem pelo caminho mais fácil, pelo um caminho mais próximo, mais perto. O próprio texto aqui sagrado nos diz, o versículo 17, ele diz muito bem, ele diz assim, olha, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Amados, o que isso significa? O que isso nos ensina? Nesta noite, ensina que eles podiam ter ido pelo caminho dos filisteus, que era um caminho mais próximo, um caminho mais perto, mas ali Deus viu que se eles fossem por aquele caminho, eles iriam ter uma outra dificuldade, eles iriam passar por um outro momento dificultoso, eles teriam que enfrentar os filisteus, e a vontade do Senhor naquele momento não era para que eles fossem contra os filisteus, não era para que eles fossem lutar contra os filisteus, não era para que eles fossem lutar contra aquele povo filisteu, não era para ir para aquele caminho, porque Deus tinha os seus propósitos, os seus desígnios, a sua maneira de agir, o seu momento de agir. Ele sabia o caminho que eles tinham que seguir, por mais que fosse um caminho mais árduo, por mais que fosse um caminho mais grandioso aos olhos humanos, por mais que seria mais difícil
no sentido de seriam mais dias, seriam mais momentos, enfim, Deus sabia muito bem, porque Deus ele sabe, Deus ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, e ele sabe todas as coisas, ele sabe o que vai acontecer lá no final, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós, seres humanos, conseguimos enxergar apenas um momento, um instante, igual nós temos passado hoje. Nós não sabemos o que tem acontecido, nós vemos muitos rumores, nós vemos muitas más notícias, mas no nome do Senhor Jesus, nesta noite, eu vos trago boas notícias. E essas boas notícias que eu vos trago é a seguinte: nós somos guiados por Deus, nós somos guiados pelo Senhor. Ainda que você pense, mas será que isso não vai acabar nunca? Será que essa tempestade, esse caos, essa crise nunca mais vai acabar? Será que não terá um fim? Parece que não tem fim, mas eu quero te confortar com esta palavra, eu quero te confortar com estas boas novas e boas notícias nesta noite, de que Deus ele te guia, de que Deus ele te guia pelos seus caminhos, e ainda que você esteja passando um momento difícil, momento de aflição, momento até mesmo angustiado, atribulado, de atribulações, mas o nosso Deus, ele é um Deus de vitórias, ele é um Deus que pode solucionar os seus problemas, as suas dificuldades, mas entenda, amados, que por mais que passemos pelo deserto, o nosso Deus, ele está ali conosco, o nosso Deus, ele se faz presente, assim como ele foi com o povo de Israel, naquele deserto, naquele momento difícil, ele foi guiado por Deus, ele não foi guiado simplesmente por um homem qualquer, mas ele foi guiado pelo próprio Deus. A Bíblia aqui é bem clara ao dizer que o Senhor o levou pelo caminho diferente, que eles não estavam nem entendendo a princípio, eles estavam achando que se eles fossem por um caminho mais perto, quem sabe poderia ser diferente. Não, mas Deus ele sabe agir, Deus ele sabe agir nas suas dificuldades, Deus ele sabe agir, ele sabe operar, e coloque tudo nas mãos do Senhor, seja guiado por Deus, seja guiado pelo Senhor, não tenha medo, mas continue na presença de Deus, continue sendo guiado pelo Senhor, assim como aquele povo foi guiado por Deus, assim como Moisés, o grande libertador, o grande líder da época, ele ouvia a voz de Deus, ele ouvia o Senhor falar ao seu coração, ele ouvia Deus diretamente, e Deus sempre falando ao seu coração, sempre falando com ele e dando a ele uma direção, dando a ele um norte. E é isso que Deus ele quer fazer na tua vida. Ele quer dirigir a tua vida, ele quer te guiar. Apenas acredite, apenas entregue nas mãos do Senhor. O salmista já dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amados, encurralados, porém não derrotados. Em segundo lugar, porque somos protegidos por Deus. Veja o capítulo 14, dos versículos 10 até o versículo 14, que nos diz o seguinte: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos terás dirá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amados, encurralados, porém não derrotados, porque somos protegidos por Deus. A grande proteção que temos é a proteção de Deus. É claro que devemos fazer a nossa parte, devemos ser prudentes, ainda mais nos momentos em que estamos vivendo, nesse caos, nessa crise, nessa pandemia que estamos vivendo e passando. Temos que ser prudentes, temos que fazer a nossa parte,
Temos que fazer a nossa parte, isso sem dúvida. Mas não devemos esquecer jamais da proteção divina, da proteção de Deus. Porque por mais que façamos a nossa parte, por mais que nós venhamos a fazer a nossa parte no sentido de nos proteger, a nossa casa, a nossa família, as nossas coisas, por mais que nós venhamos ser prudentes com as coisas, nós não devemos esquecer da proteção divina. Quantos neste momento têm buscado tantas coisas, quantos têm buscado tantos meios, mas nós entendemos, amados, pela palavra de Deus, que a nossa proteção vem do nosso Pai, do nosso Deus. A nossa proteção vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus que não dorme, mas vela pelos seus. O nosso Deus que tem nos guardado, tem nos protegido. Aí você está na tua casa, Deus tem te protegido. Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. Deus tem te fortalecido, Deus tem firmado os seus passos. Deus tem te abençoado nesses dias. Pode ter certeza disso. É pela graça e misericórdia do Senhor que aqui estamos. E então, amados, a proteção divina, a proteção de Deus precisa ser algo constante na nossa vida. Precisa ser algo todos os dias. Devemos ter essa proteção. E Moisés aqui, ele orienta o seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel estava ali temeroso, estava com medo, estava prestes a continuar no Egito. Estava prestes a continuar ali prostrado, estar ali como escravo no Egito. Mas Deus tinha um lugar para eles. Deus tinha um lugar melhor para o seu povo. Um lugar melhor, um lugar de repouso, um lugar de descanso para o seu povo. Um lugar diferente do que eles imaginavam. De que era sair daquela escravidão, sair daquele momento tempestuoso, daquele caos, daquele momento de aflição, onde eles estavam sendo afligidos por Faraó e o seu exército. Mas eles chegam até Moisés e eles estavam prestes a continuar. Você vê o texto, eles perguntaram, olha, Moisés, será que vai haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Eles já estavam com um pensamento pessimista. Eles já estavam com um pensamento de que eles iriam ficar ali, continuar ali. E de que Moisés queria tirar eles porque já não havia mais sepulcros. No pensamento deles, ali já não haveria mais sepulcros. Ou seja, eles já estavam imaginando a morte. Eles já estavam imaginando o pior. Eles já estavam imaginando algo terrível para com as suas vidas. Mas o nosso Deus é um Deus que age. O nosso Deus é um Deus que dirige o seu povo. O nosso Deus é um Deus que protege o seu povo, conduz o seu povo com a sua forte mão, com a sua proteção. E ele diz aqui, olha, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Olha o pensamento desse povo. Olha o pensamento desse povo, do povo de Israel. Eles estavam já derrotados antes de lutar. Eles já estavam com o pensamento de derrota antes de lutar, antes de marchar. Eles já estavam com o pensamento de derrota. Mas Moisés, o que Moisés faz? Moisés, como um grande líder, um grande homem de Deus, ele chega no versículo 13 aqui do capítulo 14 e diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Olha, amados, Moisés, como um grande líder, um grande homem de Deus, ele estava sendo guiado e dirigido pelo Senhor. Ele estava sendo guiado e dirigido pelo nosso Deus. Ele não estava sendo guiado pelas suas emoções. Ele não estava sendo guiado pelos seus próprios pensamentos, mas a sua convicção e a sua certeza vinham do próprio Deus. Então Moisés, ele diz, olha, não temais, aquietai-vos, fiquem quietos. Em outras palavras, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque os egípcios que vocês estão vendo agora, vocês não vereis mais. O Senhor pelejará por vós
e vós vos calareis. Amados, creia no poder de Deus. Creia na proteção divina para a tua alma, para a tua vida. Você está guardado, você está protegido pelo Senhor. Se você está aí nesta noite, é porque o Senhor tem te guardado, é porque o Senhor tem te protegido. O nosso Deus, Ele é fiel, amados. Aquele mesmo que vos chamou, Ele é fiel para vos guardar, para vos proteger. Assim como Ele guardou e protegeu o povo de Israel, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido nesses dias. Tenha certeza disso, tenha plena certeza do que vos falo. É da parte do Senhor, é da parte de Deus. Encurralados, amados, porém não derrotados. Em terceiro e último lugar, porque temos promessas de Deus. Temos promessas de Deus em nossas vidas. Temos promessas de Deus para a nossa igreja. Temos promessas de Deus para os nossos dias. O nosso Deus, Ele continua agindo, Ele continua operando, e as promessas dEle ainda continuam sendo evidentes. Deus, Ele tem falado com o seu povo. Deus, Ele tem falado com a sua igreja, de várias formas, de várias maneiras, e Deus, Ele tem falado aos nossos corações. Deus, Ele quer usar a sua igreja nos nossos dias. E essa é uma das promessas de que Deus, Ele quer nos usar. Ele quer usar a sua igreja. Ele quer usar a sua igreja para fazer a diferença. Essa é uma das promessas do Senhor. E uma das promessas que temos também, amados, é de que um dia nós estaremos com o Senhor na glória. É de que um dia nós estaremos com o nosso Deus. É de que um dia nós estaremos nos céus com o nosso Deus. Essa é uma das promessas que nós esperamos. Então, amados, porque temos promessas de Deus. E esse povo, ele tinha uma promessa. Havia uma promessa. E essa promessa tinha que ser guardada nos corações de todos eles. Essa promessa era evidente na vida do seu povo, de que esse povo sairia do deserto. A palavra Êxodo significa saída. Então o livro de Êxodo, na sua maior parte, ele fala da libertação. Ele fala de um povo que foi liberto, de um povo que tinha um líder pelo qual Deus o havia chamado. E esse líder era Moisés. E Moisés estava ali sendo guiado e dirigido por Deus. A princípio, quando Moisés foi chamado por Deus, a princípio ele ficou meio que temeroso. Alguns estudiosos dizem que ele, por ser gago, ele ficou meio temeroso. Não saberia como se expressar, não saberia como falar. Tanto é verdade que no princípio Deus até autorizou que o seu irmão Arão fosse com ele, dando uma palavra, estando ali com ele, dando um norte, uma direção juntamente com ele. Mas, amados, Deus, ele sempre dirige o seu povo. Nos nossos dias, Deus, ele tem levantado grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, para trazer a mensagem, para trazer a palavra do Senhor ao seu povo, à sua igreja. Amados, não podemos ser pessimistas. Não estou sendo aqui triunfalista, não sou triunfalista nem pessimista, mas eu sou um servo de Deus que acredito na palavra do Senhor. E você deve acreditar na palavra de Deus, você deve acreditar naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, aquilo que o Senhor tem falado no teu coração nesses dias. Acredite na palavra, medite nela, busque ao Senhor, confie, saiba que o Senhor está na direção, o Senhor está no controle de todas as coisas. Amados, Deus está dirigindo-nos, Deus está nos conduzindo-nos. Nós não sabemos qual será o fim deste caos, desta crise, mas uma coisa temos certeza, que nós sairemos mais fortalecidos, mais avivados pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. Amados, em tudo que Deus tem permitido acontecer, amados, tudo está no controle de Deus, tenha certeza disso. E tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel ali no deserto, Faraó e os seus exércitos, encurralando eles, atrás vinha o exército de Israel, atrás vinha o exército de Faraó e os seus carros, os seus cavaleiros, o seu exército, bem equipados, bem treinados.
À frente estava o mar. Por isso que esta mensagem significa encurralados, porém não derrotados. Amados, aos olhos humanos, imaginem essa situação comigo. Atrás vinha Faraó e o seu exército, e à frente estava o mar. Amados, imagine uma situação dessa. Se nós estivéssemos ali no deserto, com o povo de Israel, imagine a situação. Você vê Faraó e o seu exército bem equipados na época, e à frente estava o mar. Imagine o desespero, algo que poderia trazer transtornos. Imagine atrás e à frente, você não vê saída nenhuma. Mas o nosso Deus, amados, é o Deus que desvenda todas e quaisquer situações adversas. Para o nosso Deus não existe adversidade difícil para se vencer. Para o nosso Deus tudo é possível. Vamos acreditar, amados. Vamos acreditar e crer na palavra de Deus, naquilo que Deus tem feito e realizado em nós e através de cada um. Creia no Evangelho, creia na palavra de Deus, creia nas boas notícias. Você até hoje tem ouvido e visto só notícias más, só más notícias, mas hoje eu quero te confortar com esta palavra. Esta boa notícia de que Deus, Ele está contigo, de que a promessa dEle está sobre a sua vida, de que a sua presença estará conosco até a consumação dos séculos. Amém, amados? Neste momento eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. Você tem passado algumas dificuldades, Deus Ele pode prover. Se você tem se sentido encurralado, mas, porém, a palavra de Deus, a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Vamos orar, fecha os teus olhos comigo, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Senhor amado e soberano Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua palavra. Ó Senhor Deus, que foi ministrada neste momento ao coração dos teus filhos e filhas que neste momento assistem, ó Senhor Deus, esta mensagem. Eu lhe peço, Pai, abençoa o teu povo, fortalece-os, guarda-os, livra-os de todos os males. Meu querido e amado Deus, que a tua boa mão e poderosa mão esteja com cada um, Senhor, abençoando, fortalecendo-as, guardando-as a cada dia, Senhor Deus. Ó Pai, aqui a tua mensagem, Pai, já disse, Pai, encurralados, porém não derrotados. Ó Senhor Deus, porque somos guiados por Ti, ó Deus, porque somos protegidos por Ti e porque temos promessas. Ó Deus, querido e amado Deus, abençoa os Teus filhos e filhas que clamam, que oram juntamente comigo neste momento. Ó Senhor Deus, abençoa, súplico as necessidades. Ó Senhor Deus, e que tudo, Pai, seja colocado diante do Teu altar, diante da Tua proteção, da Tua providência, da Tua presença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim eu lhe peço e assim eu lhe agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe e vos guarde. Amados, guarde esta palavra no teu coração e saiba que Deus está contigo. Não temas, mas apenas acredite no Senhor. Amém? Neste momento eu quero passar para o pastor Eliseu. Amém? E Deus os abençoe. Glória a Deus. Eu desejo que essa palavra ministrada pelo nosso pastor Davi tenha achado guarida no teu coração, que o Espírito Santo tenha e possa ter falado no teu coração de uma maneira poderosa e especial. Amém? Que Deus abençoe a vida do pastor Davi e continue usando na explanação da sua palavra. Nesse momento nós vamos estar ouvindo mais uma canção com a nossa diaconisa irmã Vânia. Amém? Nós vamos ouvir e logo após já estaremos dando por encerrado o nosso culto no nome de Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim.
minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero aqui lembrar você de estar se inscrevendo lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nos ajude divulgando também os nossos cultos para que a palavra de Deus possa alcançar o máximo de pessoas e assim Deus ser glorificado através da nossa e também da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de estar orando pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades e pela igreja do Senhor. Amém? Que o Senhor, nesse momento, te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto, que te dê a paz. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.